Fala, fala galera! Estamos aqui então para mais uma correção aí das questões do Enem, beleza? Lembrando que a gente está fazendo correção das questões de disciplina de biologia. Hoje a gente vai falar sobre as questões, perdão, do Enem do ano de 2017, mas da segunda aplicação. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu cortei ele em duas partes. Então bora lá para a gente começar e gabaritar esse Enem. Bom, galera, a primeira questão ele começa assim, ele já começa mandando aí pra você uma musiquinha chamada Asa Branca, né? E aí em cima dessa música ele pergunta: o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por então, índices pluviométricos baixos, alta taxa de evapotranspiração, temperatura de clima temperado, vegetação predominantemente epífita, migração das aves no período reprodutivo. Bom, olha só, quando a gente vai analisar essa questão, tá? A gente vai ver aqui, a gente já começa o seguinte, ó, na primeira parte, ele fala: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Então a terra estava seca, né? Uma terra ardendo nesse sentido aí que ele quis dizer, uma terra seca. E aí ele coloca aqui também, ó, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então ele já coloca aí para você que é um ambiente de seca e ainda ele aí fala aqui sobre sertão. Agora, quando a gente vai analisar essa música, mesmo que você já esteja assim, meu Deus, eu vou ter que saber de música agora, dá pra gente matar essa questão de várias formas. Se você conhecer essa música, você sabe que ela foi composta ali por Luiz Gonzaga e por Humberto Teixeira, e eles falando de qual região? Do Nordeste. Agora, quando a gente olha no Nordeste, ele estava querendo dizer mais especificamente a seca no Nordeste, tá? Agora, fazendo um link aí com os biomas, com os grandes biomas do Brasil, né, a gente percebe que o bioma mais predominante ali no Nordeste é o bioma Caatinga, né, que é caracterizado aí por secas extremas e uma vegetação adaptada, como por exemplo espécies de cactos, espinhos, né, e coisa e tal. Agora olha só, uma dica, tá? Bioma Caatinga, ele ali é predominante na região nordeste, mas não é o único, tá? Fique esperto, olha até pelo mapa ali que a gente consegue perceber. Bom, dito isso, quando a gente analisa, a alternativa que mais se enquadra é a alternativa A, tá? Então, olha só, índices pluviométricos extremamente baixos, ou seja, um ambiente de seca. Alta taxa de evapotranspiração, e isso as plantas ainda regulam, tá? Elas regulam essa evapotranspiração para não perder essa água. A temperatura de clima temperado, de jeito nenhum é clima temperado, tá? Vegetação predominante epífita, por epífita. Epífitas são aquelas plantas que ficam penduradas, tá? Em outras árvores. Pendurada é modo de falar, né? Mas a gente até já discutiu isso em outras questões. Ela é muito característica em florestas tropicais, como por exemplo a Mata Atlântica, né? Um exemplo. Migração das aves no período reprodutivo não tem nada a ver, tá? Então resposta letra A. A nossa próxima questão ela começa assim: a árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominide, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam da esquerda para a direita, ou seja, daqui para lá, tá? O orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Então aqui ó, orangotango, gorila, humano, chimpanzé e bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e... Então basicamente ele quer saber o seguinte, olha, qual outro grupo que apresenta maior característica, maior similaridade genética com os seres humanos?
Agora muita gente olha essa questão e pensa que ela é sobre a evolução do Homo sapiens. E ele desespera, porque ele fala assim, meu Deus, eu não estudei isso, eu não estudei sobre evolução do Homo sapiens na escola. Mas gente, na verdade não é bem isso não, tá? O conceito chave aqui para você fazer essa questão é você saber interpretar o que a gente chama de cladogramas, tá? Então, essas formas aqui, a gente vê, é como se eu tivesse criando uma representação da evolução, tá? É como se eu estivesse contando uma história da evolução, vamos colocar de forma mais simplista, assim. E aí, esse formato, ele já foi cobrado em várias outras questões no Enem, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, a questão das plantas, dos vegetais, tá? E você saber diferenciar os grupos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e o que teve em cada situação, ele já colocou no Enem, tá? Na forma de cladogramas. Então, quando a gente olha aqui, o que eu tenho que saber? Que esse ponto central aqui, tá? É o ponto de divisão, que a gente chama de cladogênese. Nesse ponto aqui eu tinha um indivíduo em comum. E a esse indivíduo em comum, ele deu origem a duas linhagens. Aqui eu tinha um indivíduo comum a essas linhagens aqui. E assim vai, tá? Eu vou olhando. Esses traços, eles representam alguma característica que modificou daqui para cima. Então, por exemplo, daqui para cima todo mundo tem a fenestra pré-orbital, tá? Daqui para baixo, não. Então aqui, por exemplo, todo mundo tinha pelos. Daqui para baixo, não. E por aí vai, tá? Então é isso que ele pede para você interpretar nessa questão. E quando a gente olha de novo para essa imagem, a gente percebe o seguinte, que o ancestral comum, tá? Ali entre humanos e outros tipos de primatas mais próximo, ele está entre 5,5 e 7 milhões de anos. Agora, quem são essas linhagens? Essa linhagem aqui, ela se divide entre humanos, chimpanzés e bonobos. Então, até 5,5 milhões de anos atrás, vamos colocar assim, eles ainda compartilhavam ali um ancestral em comum, eles ainda tinham uma linhagem única, que depois se dividiu. Então esse é o tempo mais curto entre ter ali características similares, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a taxa de similaridade entre esses grupos vai ser maior, tá? Então ali eu represento o ancestral comum. Com isso, a nossa resposta é a resposta letra D, chimpanzé e bonobo. Então olha só, na prova rosa do Enem, essa prova que eu estou tomando como base é a prova azul, né? Na prova rosa essa questão era de número 102, na amarela de 128 e na cinza 132. Bom, a próxima questão de biologia nesse ano, ela traz assim, olha, os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte, aqui falhou na digitação, ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. Então aqui ele descreveu a metamorfose, ou seja, a mudança do corpo que passa no anfíbio, desde o girino até a fase adulta. Então ele quer saber assim, ó, a organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o... Então qual organela que é? Ribossomo? Está envolvido em síntese proteica? Diretamente, ele quer diretamente, né? Não. Lisossomo está relacionado à digestão. Opa, então se é digestão, eu posso ter aqui um desaparecimento da cauda. Então vamos deixar ali em stand-by. Peroxissomos, então está relacionado ali a metabolização de produtos do corpo, né? Então, não. Complexo Golgiense
está relacionado ao endereçamento de partículas, né, de produtos produzidos pela célula, e modificação proteica, também não. Retículo endoplasmático, ele não especificou aqui se era o granular ou agranular, mas também não está pelas funções relacionadas de forma direta ao desaparecimento da cauda. Então, com isso, a gente analisa a questão dos lisossomos. Esses lisossomos, eles contêm enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas podem estar sendo envolvidas nos processos de fagocitose, por exemplo. Então, quando a gente fagocita uma partícula, esse vacúolo formado, ou seja, essa bolsinha formada, ó, esse é o passo 1, passo 2, passo 3, tá? Ela vai se unir, vai se fundir com os lisossomos, e aí esses lisossomos vão liberar ali dentro essas enzimas para digerir, tá? Esse processo aqui, nessa etapa aqui, eu chamo de fagolisossomo. Só que isso aqui está sendo representado para partículas externas, mas isso pode ser feito também com organelas do corpo, tá? Então, organelas, pode ser feito com estruturas. Então, esses lisossomos, eles estão relacionados à digestão de partículas, e com isso, a eliminação dessas partículas, tá? Com isso, a nossa resposta é a letra B. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. Então a planta morria, mas a erva daninha não. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, então aqui, ó, desse ponto de vista, como essa planta resultante da intervenção é classificada. Então, se ele transferiu um gene, o que ele fez nesse processo? Ele pegou uma célula de interesse, viu que essa célula tinha um determinado gene, pegou um pedaço desse gene e esse pedaço ele retirou e colocou em outra célula, tá? Para que essa célula manifestasse a característica de interesse. Então ele pegou o gene de uma espécie e transferiu esse gene para a célula de outra espécie. Quando a gente analisa, a resposta que se enquadra é transgênica, tá? Então, ó, de transferir gene de gênica de gene. Olha só, isso é um ponto que já foi cobrado em mais de uma vez no Enem. O que é transgênico, tá? Esses conceitos de transgênico, de clone, de mutante, isso é extremamente importante que você saiba. Transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo que você modifica o gene, você precisa transferir o gene de uma espécie para outra. Às vezes você pode só retirar um gene e não colocar nada do lugar, tá? Então isso é quando eu digo organismo geneticamente modificado, OGM, é se eu mexi em alguma forma no DNA dele. Agora, para ele ser transgênico, eu tenho que pegar um gene de uma espécie e transferir esse gene para outra espécie. Então, essa questão na prova rosa era 127, na amarela 94 e na cinza 121. Vamos lá, galera. A próxima ele fala assim, olha, para a produção de adubo caseiro, compostagem, busca-se a decomposição aeróbia, ou seja, onde eu tenho ali um suprimento de oxigênio satisfatório, que produz menos mau cheiro, seguindo este espaço. Então, a decomposição aeróbia produz menos mau cheiro. Então, os passos são: reserve um recipiente para depositar o lixo orgânico e monte a composteira em um local sombreado. 2. Deposite em apenas um dos lados da composteira o material orgânico e cubra-o com folhas. 3. Regue o material para umedecer a camada superficial. 4. Proteja o material de chuvas intensas e de sol direto. 5. De 2 em 2 dias, transfira o material para outro lado para arejar. Em cerca de 2 meses, o adubo estará pronto. Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbia, ou seja, aquele que eu crie maior aeração, então eu vou ter que analisar aqui nesses 5 qual que ele está falando sobre aeração.
Se ele está falando sobre aeração, o único que fala sobre isso é o 5. Então a resposta é a letra E de escola. A 6, ele fala assim, olha, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para as familiares pilhas e baterias portáteis comercializados no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e as baterias usadas para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esse produto é... Então, quando eu analiso aqui, olha só, eu estou procurando ver qual que eu melhor, tá, gerencio essas pilhas e baterias usadas. Isso é um processo que a gente chama de logística reversa, quando o fabricante disponibiliza um local para descarte daquele material que ele produz, do material usado, claro, né? Então, direcionar as pilhas e baterias para a compostagem? Não, porque na compostagem vai vazar todos esses metais, tá? E esses metais vão causar um impacto imenso ali no ecossistema. Então, essa não. Colocar pilhas e baterias em um coletor seletivo, mas repara o seguinte, ele está me pedindo a destinação final, tá? Então, destinação final. Então, destinação final não é esse. Esse é um passo só. Enviar pilhas e baterias usadas para as firmas de recarga? Não, nem sempre vai dar para fazer isso. Acumular as pilhas e baterias em armazéns de estocagem? Tá, mas e depois? Você faz o quê? Então não é uma destinação final. Destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes? Opa, eu posso muito bem desmontar isso dentro de uma fábrica e reutilizar aquela matéria-prima. Então, com isso, a resposta letra E, tá? A sétima questão de biologia dessa prova, ele fala assim, a célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico, ou seja, aquele efeito que Einstein descreveu e até ganhou o prêmio Nobel com isso. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons que são atraídos pelo outro, um átomo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando a corrente elétrica de pequena intensidade. O processo biológico que se assemelha ao descrito é... Gente, olha só. Aqui, basicamente, ele está me dizendo o seguinte, tá? Que eu tenho um processo em que eu faço a conversão de luz e essa energia da luz, ela vai ser convertida para uma energia elétrica. Tá? Então, eu tenho uma energia elétrica, esses elétrons, uma corrente elétrica, tá? Formada por isso. Agora ele quer saber o seguinte, tá? E nos processos biológicos, qual que eu tenho? A luz incidindo sobre um local, um determinado local, excitando elétrons e provocando um movimento desses elétrons. Então é isso que eu vou ter que analisar aqui nessa questão, tá? Só isso que você vai ter que usar como base. Fotossíntese. Na fotossíntese eu tenho a conversão de energia luminosa em energia química. Mas para ocorrer essa conversão, eu tenho ali os elétrons da clorofila sendo excitados. Então, opa, vamos deixar de stand-by aqui. Fermentação? Não, fermentação eu tenho ali a recuperação do NAD, né, utilizando o piruvato, e esse piruvato ele pode ser convertido, né, ou a ácido lático ou a etanol, dependendo ali do que você tiver, do tipo de fermentação que você estiver falando. Quimiossíntese? Não. Hidrólise do ATP? Também não. Respiração celular? Também não. Com isso, a nossa resposta é letra A, galera. Fotossíntese, beleza? Então, galera,
Agradeço aí a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.